Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à quarta parte dos vídeos a respeito do Gênesis, para aquelas pessoas que estão conhecendo o rock progressivo, não conhecem nada, conhecem um pouquinho. Estou dando aí uma ajuda, minhas sugestões, de acordo com o meu gosto pessoal, o que é melhor de ouvir de cada banda, no caso aqui falando sobre o Gênesis. Quem ainda não viu as 3 primeiras partes, então dá uma olhadinha, os links estão na descrição. É bom dar uma olhada porque eu estou fazendo os comentários seguindo a ordem cronológica, né, a discografia comentada da banda, de acordo com o meu gosto pessoal, o que eu acho melhor de cada disco, então, sempre com essa visão aí, levando em conta essa visão do rock progressivo, né, que é o estilo de música que eu mais gosto. Também já fiz vídeos de outras bandas, quem não viu, dá uma olhadinha no canal, tem acho que umas 5 bandas já que eu já fiz vídeos do mesmo estilo, falando da discografia comentada, né. Quem não está inscrito no canal também, vou fazer o convite para que se inscrevam. Quem quiser dar o like também nos vídeos ajuda um pouco a divulgação também, né? Será muito bem-vindo também. Voltando então para o Gênesis, continuando. O último vídeo eu falei sobre o último disco que eu comentei foi The Lamb Lies Down on Broadway, e foi o último disco do Peter Gabriel. Então ele saiu da banda, e aí em 1976 foi lançado A Trick of the Tail. Os membros da banda foram os mesmos, eram os mesmos, só que sem Peter Gabriel, ou seja, Phil Collins, Mike Rutherford, Steve Hackett e Tony Banks. O Phil Collins, ele continuou na bateria, só que aí ele tomou o lugar do Peter Gabriel como principal vocalista. Ele já fazia backing vocals, mas nesse disco ele assumiu como principal vocalista. Então ele estava fazendo as duas coisas no estúdio, né? Bateria e voz, o vocalista principal. Para os shows, eu estava dando uma olhadinha, os primeiros shows sem Peter Gabriel, o Bill Bruford estava tocando com o Genesis. Quem não lembra o Bill Bruford, dá uma olhada nos vídeos do Yes e do King Crimson, né? Ele tocou com essas duas bandas, baterista dos melhores que existe, um dos mais técnicos que existe aí. E depois do Bruford, daí passou a ser contratado sempre os shows o Chester Thompson, que, se não me engano, tocava com Frank Zappa, se não estou enganado, com Frank Zappa. E outras bandas também, claro, né? Bom, a respeito do disco de 1976, A Trick of the Tail, esse disco agora sim, Peter Gabriel saiu, aquela fase progressiva não acabou, mas já está acabando, né? A gente ainda vê nos próximos, pelo menos 2 discos, um resquício ainda do progressivo. E assim, uma coisa interessante, a voz do Phil Collins tem um timbre bem parecido com a do Peter Gabriel, eu acho bem parecido, e eles também acharam, né? Então, parece que eles estavam procurando gente, acho que mais de 100 pessoas eles ouviram tal, e acabaram não contratando nenhum, ficaram com o próprio Phil Collins. Então a banda ficou os mesmos membros, só com menos o Peter Gabriel, né? Então, a respeito desse disco, a gente, como eu falei, a gente ainda acha algum resquício de progressivo. Em pelo menos 2 músicas eu vejo isso aí. A primeira faixa, que é Dance on a Volcano, essa música é espetacular, essa música é fantástica. Assim, o disco, o Trick of the Tail, ele baixa, né, um pouquinho a qualidade do The Lamb Lies Down, então ele baixou. Todos os 5 anteriores, que são o auge do progressivo do Genesis, são melhores do que os próximos discos todos, né? Mas sim, que aqueles são fantásticos, esses 5 discos são fantásticos, né? E o Trick of the Tail não é todo esse espetáculo, mas tem músicas excelentes também. Eu vou citar 3 aqui, que são as melhores, para mim, minhas preferidas do disco. Então a primeira é Dance on a Volcano, sensacional, progressivo, continua progressivo. Robbery, Assault and Battery, também tem progressivo nessa música. E um instrumental, que é a última faixa, que se chama Los Endos. É um instrumental, assim, sensacional, furioso. Tem outras músicas no disco que eu acho mais fracas, né? Por isso até o disco não é tão bom como os outros, porque não tem aqueles progressivos bem complexos, não tem. Dance on a Volcano ainda é um pouco, né? Já Robbery, Assault and Battery não é tanto. E tem outras músicas mais fracas, mas essas 3 são muito boas, valem a pena ser ouvidas, tá? Então, repetindo então, os destaques que eu dou desse disco são Dance on a Volcano, Robbery, Assault and Battery e Los Endos. Ainda em 1976 foi lançado Wind and Wuthering, mesma formação, os mesmos 4, e
Eu acho assim, é um pouco abaixo do A Trick of the Tail, né? Um pouquinho. Ainda a gente vê resquício de progressivo, tem música assim que tem elementos progressivos. É, já vou dizer qual é. Primeiro, a primeira faixa se chama Eleventh Earl of Mar. 11th Earl of Mar. Essa música eu achei muito boa, acho muito boa. Ela é bem movimentada. Ela não é também. Eu acho que até tem elementos progressivos, né? Mas ela não é um rock progressivo como era. Acho que mais nenhuma vai ser, né? Como aquela época, né? Mas sim, ela é muito boa. Música assim fantástica. É a primeira faixa do disco. Eu acho que começa muito bem esse disco com essa música. A música seguinte é One for the Vine. Essa sim, essa é mais progressiva. Ela é uma música assim lenta. Ela tá lenta, é bem bonita, essa é uma música muito bonita. E ela é uma boa parte, lenta, assim, bem legal, bem boa de ser ouvida. De repente dá uma mudança brusca, assim, extremamente brusca, como nos lembrando os velhos tempos, que dava aquelas mudanças, assim, que entrava um instrumental absurdo, assim, espetacular. Isso acontece nessa música. O instrumental que entra aí é muito, muito bom. Para mim, acho que é a melhor música do disco, inclusive essa parte instrumental é sensacional. Então essa música, One for the Vine, eu acho que é a minha preferida do disco. É meio difícil dizer, mas eu acredito que seja a minha preferida porque ela é um pouco progressiva. Ela é um rock progressivo, sim. E essa mudança brusca, assim, é muito boa. Ela muda e vai ficando interessante, assim, vai ficando cada vez melhor, assim. E de repente fica extremamente boa, fica fantástica mesmo. Depois volta a ficar lenta de novo, como antes. Mas é muito bonita a parte lenta também. Toda a música vale muito a pena ser ouvida, muito boa. E outras duas faixas que eu vou citar também são duas instrumentais, que uma é What Gorilla, é uma pergunta, né? What Gorilla? Instrumental, assim, furioso, assim, fantástico, muito movimentado. E a outra que eu comento também, que eu vou comentar também, que eu vou destacar também, In That Quiet Earth. Outra instrumental, então, muito boa. As duas instrumentais são muito boas desse disco. Portanto, é sim um disco muito bom. Eles ainda fizeram discos ótimos sem Peter Gabriel. Mais pra frente ainda tem algumas músicas de outros discos muito boas também. Mas, é claro, não é nada perto do que era antigamente, né? Aquilo que eu já disse em outros vídeos. Se eu estou fazendo esse vídeo, não é por causa desses discos aqui, é por causa daqueles 5. Né? Vou relembrar aqui na ordem: o Trespass, Nursery Crime, o Foxtrot, Selling England by the Pound e o The Lamb Lies Down on Broadway, que são o auge do Genesis, na minha opinião. Claro, depois foi ficando cada vez mais pop. Aqui a gente está numa certa transição nesses discos, né? Foi ficando cada vez mais pop e fizeram muito mais sucesso do que da época do progressivo, porque o mercado estava assim na época. O punk tinha tomado conta do mercado, em 1977, por aí. E aí várias bandas progressivas acabaram mudando aqui, mudando um pouco o seu estilo, né? Para se encaixar nas gravadoras. Até. Senão as gravadoras demitiam os caras, não é demitir, não assinavam um contrato com eles, né? E aí eles não vendiam mais. Então a gente vê várias bandas, esses progressivos todos, assim, praticamente. Algumas não, mas quase todas, eu acho. Principalmente dos dinossauros, eles começaram a fazer disco mais pop para poder vender. Mas a gente ainda vê algumas umas pinceladas assim, de progressivo em alguns discos. Várias bandas têm isso. E o Genesis também tem um pouco. Então, retomando então, o Wind and Wuthering, esse disco aqui, então os 4 destaques que eu dou. Disco muito bom, para mim ainda um pouco abaixo do A Trick of the Tail, porque o A Trick of the Tail tem aquelas duas progressivas ali que são excelentes, tá? Esse aqui tem a One for the Vine, que tem essa parte progressiva também. Ela é um rock progressivo também. Mas as outras são melhores. Então esse disco é um pouco abaixo. Mas também é um disco bom, um disco muito bom também. Os 4 destaques que eu dou: 11th Earl of Mar, One for the Vine, What Gorilla e In That Quiet Earth. Bom, terceiro disco dessa parte, da parte 4, que é o último que eu vou falar então. Na parte 4 eu vou falar sobre esses 3, que é um disco que aí saiu o Steve Hackett. Então a banda ficou, quem é que veio para o lugar dele? Ninguém. Ficou Phil Collins, no estúdio fazia bateria e voz, o Tony Banks, né, o tecladista, e o Mike Rutherford, que no estúdio fazia guitarra e baixo. Uma coisa interessante, o Mike Rutherford, nos shows mesmo, ele já tocava guitarra também, guitarra de 12 cordas,
e eu acho que de 6 cordas também, backing vocals também, então ele já fazia isso, não era só baixo, mas é que o principal dele é o baixo, né? Mas em várias músicas a gente vê ele com instrumento de 2 braços, né? O baixo e a guitarra de 12 cordas. Então, sim, ele era guitarrista, baixista, vários instrumentos ele tocava. Então, nesse disco, o nome do disco, né, de 1978, é o And Then There Were Three. Eu demorei um pouco a falar, porque primeiro eu queria falar sobre os membros, porque o nome do disco é isso, né? Então, agora, haviam 3, né? Clara referência à saída do Hackett. Então, ficou Phil Collins, Mike Rutherford e Tony Banks. Para os shows, continuou Chester Thompson, até onde eu sei, na bateria. E para a guitarra, nos shows, eles chamaram o Darius Turner, que tocava antes com o Jean-Luc Ponty. Tá? Esse disco é mais pop. Agora já começa a sumir o progressivo do Genesis, né? Às vezes tem uma coisinha ou outra, mas é bem mais pop. Começa a ficar bem mais pop, mas nem por isso é ruim. Né? Eu sei que os vídeos são para aquelas pessoas que estão querem se inteirar mais do progressivo, um rumo, assim, um norte, por onde ir melhor. É aqueles 5 discos lá que eu falei. Mas como eu comento toda a discografia das bandas, assim, e a gente acha muita coisa legal também nesses discos, então eu faço questão de dizer. É um disco mais pop, mas tem... Eu tô destacando aqui 5 músicas muito boas. Tá? São elas, então, Down and Out é a primeira faixa, ela é bem movimentada, também é uma faixa que é uma boa maneira de começar o disco, né? Dá pra dizer assim. O disco começa muito bem com essa música, é movimentada, mas é mais pop e tal. Tem outra que se chama Burning Rope, ela é mais longa, eu acho que é a mais longa do disco, se não me engano. Ela não é maravilha, não é aqueles, também não é progressivo, é uma musiquinha mais lenta e tal, mas é interessante, a música é bem interessante, tá? Tem Scenes from a Night's Dream, que é outra também movimentada, muito legal. Tem uma que é The Lady Lies, essa música, eu chamo a atenção para a levada na bateria dela, que o Phil Collins faz. O Phil Collins é um excelente baterista, muita gente não sabia, assim, muita gente acha que o cara só cantava, né? Claro, quem é do meio do progressivo sabe muito bem disso. Estou falando para aquelas pessoas que não conhecem muito, não conhecem a fase progressiva do Genesis. Phil Collins é um espetacular baterista, né? Excepcional baterista. E nessa música The Lady Lies ele faz uma levada assim fantástica, que ele leva na condução. Bom, ouçam, assim, é muito, muito legal mesmo. E a última faixa do disco é a minha preferida, que se chama Follow You, Follow Me. Essa fez muito sucesso, talvez ainda muita gente conheça, muita gente que não é do meio do progressivo, talvez já tenha ouvido, ela fez muito sucesso. Claro, tem várias músicas do Genesis que fizeram bem mais sucesso que essa. Mas essa fez um sucesso sim também, fora do meio do progressivo. Essa Follow You, Follow Me. Para mim é a melhor do disco, vale muito a pena ser ouvido, tá? Apesar de também não ser progressivo, mas bem legal. Certo? Então, o disco, então, And Then There Were Three. Os destaques que eu dou para esse disco são Down and Out, Burning Rope, Scenes from a Night's Dream, The Lady Lies e a minha preferida, Follow You, Follow Me. Bom, a quarta parte, então, vai ficando aqui. Falei sobre esses 3 discos, os primeiros 3 discos, depois da saída do Peter Gabriel, e o terceiro já é a saída também do Hackett. Daqui para frente ele não está mais na banda, então segue os 3. Próximo disco, daí eu já comento que tem aparece um backing vocals diferente ali, um outro membro, mas é só naquele disco, depois volta os 3, mas isso aí depois eu vou comentar direitinho, tá? Fica para a parte 5, então. Certo? Muito obrigado, então, para quem está assistindo. Espero que estejam gostando. Se puderem, divulguem, dê seu like aí também. Quem não se inscreveu, mais uma vez, eu peço que se inscrevam. É uma boa, ajuda bastante se der o like, se comentar, podem deixar os comentários. É muito, muito legal também. Eu gosto muito de ver os comentários, né? Certo, pessoal? Então, muito obrigado por estarem assistindo. Espero que estejam gostando. E até a parte 5. Valeu!